Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém? Quero ler aqui com vocês aqui hoje, pessoal, uma palavra. Na verdade, eu quero começar aqui com vocês uma série sobre a vida de Abraão. Eu quero começar com vocês aqui a partir de hoje. Eu gostaria que vocês me acompanhassem durante esses dias, porque eu quero estar trazendo aqui todo dia uma palavra sobre Abraão, porque muitos já ouviram de Abraão, conhecem a história de Abraão, que Abraão foi o homem que creu contra a esperança, foi o homem que esperou muitos anos pelo seu filho e Deus deu para ele, Deus realizou na vida dele, da esposa, na verdade, né? Ele realizou o sonho de Abraão. Então eu quero compartilhar com vocês aqui nessa série, que eu creio que vai dar em torno de uns 4 dias, mais ou menos. Entre 4 e 5 dias eu quero ler com vocês aqui, tá bom? E a mensagem, tá saindo a voz da Jajá lá, meu Samuelzinho. E a mensagem que eu quero compartilhar aqui agora está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Gente, é bom lembrar que em nenhum momento foi fácil para Abraão. Em nenhum momento foi fácil para ele. Pensa comigo, Abraão não era mais um jovem. Abraão já tinha seus 75 anos de idade. E Abraão sempre viveu perto dos pais. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Para alguns largar os pais, abandonar os pais, sair de perto dos pais. E outra coisa, Abraão ele já não era novo, né? Ele já tinha 75 anos de idade, então para ele talvez fosse um pouco mais difícil. Mas quando Deus falou com ele, pela primeira vez que Deus falou com ele, que foi aqui agora no capítulo 12, quando Deus o chamou, ele deixou tudo, ele largou tudo, ele abandonou tudo para ir cumprir, né, a missão que Deus tinha dado para ele. Que a missão era o quê? Sair de casa, abandonar ali a família, né, abandonar entre aspas, né, deixar a família, até porque a família de Abraão tinha alguns costumes que não agradavam a Deus, né? E aí no versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, olha o que Deus falou com Abraão. Com Abrão na época, né? Ainda o nome dele era Abrão. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, para a gente começar, vamos começar meditando aqui nas promessas que Deus fez a Abraão. Assim como eu tenho certeza que pela Bíblia, e quem tem uma vida espiritual com Deus, uma comunhão com Deus, Deus de alguma forma também se comunica com essas pessoas. Seja através da palavra, através da Bíblia, né? Através de pastores, através de pessoas. Deus ainda se comunica com pessoas através de sonhos, visões e revelações. E existe formas de Deus se comunicar com pessoas que têm comunhão com Ele. Então, Deus fez promessas a Abraão. Deus não só fez uma promessa para Abraão. A primeira promessa que Deus fez aqui para Abraão foi o seguinte: de dar a Abraão uma terra, ou seja, um lugar para ele morar, um lugar para ele
começar. Então a primeira promessa foi a da terra. E que terra foi essa que Deus deu a Abraão? Deus deu a Abraão a terra de Canaã, que hoje ela é a Palestina, né? Hoje na verdade é uma parte ali da Palestina. Então Deus prometeu para ele uma promessa. Deus prometeu para ele uma terra. Deus também prometeu que Abraão, dele nasceria ou seria uma grande nação. Para você ver que a nação de Israel até então ela não existia. Existia os egípcios, os babilônicos, os gregos, existia, existia todas as nações, menos Israel. Porque Deus criou essa nação de Abraão e Sara e Isaac, os primeiros. Então Deus prometeu para ele a nação. Você vê que até hoje a nação de Israel, ela está lá firme e forte na presença de Deus. Por quê? Começou lá atrás quando Deus fez a promessa a Abraão. Deus também fez promessas de abençoar, ou seja, que Abraão ele sempre seria abençoado. Então, quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, Deus não estava chamando Abraão para desamparar Abraão, para largar Abraão, na verdade. Deus não estava chamando ele para olha, vai e depois eu vou te abandonar, depois eu vou te deixar eu vou largar você sozinho. De forma nenhuma. Então Deus fez promessas a Abraão, Deus fala para Abraão sair da casa de seus pais e ir em busca do seu sonho, em busca do seu objetivo. Então Deus prometeu que Abraão seria abençoado. E de fato Abraão foi abençoado. Deus fez promessa de torná-lo grande. Está aqui, a gente acabou de ler. Uma grande nação, te abençoarei o nome e te engrandecerei o nome. Engrandecer o nome é tornar o nome de Abraão conhecido por todo mundo. Como hoje, né? Nós nunca vimos Abraão na sua natureza, na sua forma humana, mas nós conhecemos um pouco de Abraão pela Bíblia. Às vezes nós oramos, nós falamos o Deus de Abraão, nós invocamos o Deus de Abraão. Nós lemos aqui várias passagens na Bíblia se referindo a Abraão. Quando lemos lá os primeiros heróis da fé, os patriarcas da fé, a Bíblia fala de Abraão. Então, Deus engrandeceu o nome de Abraão. Outra promessa que Deus fez a Abraão foi de abençoar aqueles que abençoassem a Abraão e também de amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem Abraão. Então, quem crê no Deus de Abraão, eu creio, no mesmo Deus que Abraão creu, que Abraão acreditou, eu creio. É o Deus que eu sirvo. Eu oro a Ele, eu jejuo a Ele, eu invoco a Ele em nome de Jesus. Então, essas promessas, elas também são feitas, elas também são feitas aos filhos de Abraão. E quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão, a Bíblia diz que são os da fé. Os da fé é que são filhos de Abraão. E se são filhos, também somos herdeiros, né, de Abraão. Então herdamos as promessas de Deus, né, que foram feitas também a Abraão. Então Deus fez promessa de abençoar as pessoas que abençoassem Abraão e que amaldiçoaria também as pessoas que amaldiçoassem Abraão. E Deus fez promessas de que todas as famílias da terra elas seriam benditas, né? Abençoar todas as famílias da terra. E sem contar, né? O principal, todo mundo, ou quase todo mundo sabe,
que a principal promessa foi a de dar um filho a Abraão. E desse filho fazer ali uma grande nação, um grande povo. Tá certo, pessoal? Então o que eu quero dizer com isso? Que você que tem uma chamada de Deus, você que foi escolhido por Deus, talvez não seja nem para pregar a palavra em igreja, mas um dia Deus te chamou. Não quer dizer que porque Deus te chamou, que porque Deus é contigo, que vai ser fácil o caminho. Você acha que foi fácil para Abraão olhar e deixar a família dele para trás? Deixar o pai, deixar a família dele, tudo para trás? Os irmãos, sobrinhos, a terra dele? Se Abraão voltou um dia na casa do pai dele, a Bíblia pelo menos aqui agora não está falando. Então não foi fácil para Abraão. Você acha que ele não teve vontade de desistir, de parar? Nós vamos chegar lá no capítulo 15, onde ele estava desanimado. Nessa série eu quero ler com vocês. E lá no capítulo 15 fala que ele estava desanimado. Por quê? Porque não foi fácil para ele. Abraão teve problemas com o casamento, né? Uma terceira pessoa entrou no casamento dele, que é o caso de Agar. Abraão teve problema com o sobrinho dele. Abraão teve problema com o faraó. Abraão teve problema com reis, né? Abraão teve que... Deus me chamou, Deus é comigo, Ele prometeu, então eu vou confiar, eu vou acreditar. Então confia, acredita, continua, né? Deus é contigo. Se Deus te chamou, Deus tem um propósito para você. Talvez você não entenda agora, talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender. Depois você vai entender. Lá na frente você vai entender o significado da chamada, né? Do propósito de Deus, das promessas de Deus na sua vida. E a principal promessa aqui para nós hoje, nos dias de hoje, é a salvação de Deus. A vida eterna, né? Morar no reino eterno de Deus. Então essa é a principal de todas as promessas de Deus. E na verdade não é mais nem uma coisa assim que as pessoas não conheçam, né? Porque Deus enviou o Senhor Jesus para nos dar uma oportunidade de salvação. Nos dá o privilégio, né, de aceitá-lo como o nosso único e suficiente Salvador. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria aqui de fazer uma oração por vocês, mas amanhã nós vamos continuar falando aqui um pouco mais de Abraão. Hoje eu li aqui para vocês aqui só um pouco falando das promessas, né? E explicando que ele teve que fazer algumas renúncias para poder sair, como diz aqui, eu quero ler aqui ainda, o versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, tá vendo? Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então ele teve que deixar tudo, abandonar tudo. Não foi fácil, mas ele teve que seguir a vida dele em frente para realizar os seus sonhos, os seus objetivos.
para cumprir ali, né, a chamada de Deus. Então, se você tem a chamada de Deus, siga em frente. Os caminhos não são fáceis às vezes, mas você não está sozinho. A senhora não está sozinha, o Senhor não está sozinho. Deus é contigo, creia. E eu quero orar com vocês aqui agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor foi com Abraão, Senhor, sê conosco, porque às vezes, meu Deus, os caminhos são tortuosos, são difíceis às vezes de caminhar, mas pedimos forças e sabedoria, meu Deus, ao Senhor. Uma coisa eu sei, meu Deus, que o Senhor é por nós e que o Senhor está conosco, meu Pai. Ó Deus, nos ensina, meu Deus, a andar nos teus preceitos, a obedecer os teus mandamentos. Ó Deus, segura pela nossa mão, como diz a tua palavra, Pai, e nos leva, meu Deus, aos tesouros escondidos, às riquezas encobertas. Quebra, meu Deus, as trancas de ferro, de bronze. Ó Deus, e dá vitória para esse homem e para essa mulher, Pai. Ó Deus, eu entrego a vida deles nas mãos do Senhor. Meu Deus, centenas, milhares de pessoas, meu Deus, têm me pedido orações, ó Pai. E eu confesso ao Senhor, meu Deus, diante delas, que tem pessoas que eu nem conheço. Tem pessoas, meu Deus, que eu nunca vi, mas o Senhor conhece elas. E é por elas, meu Deus, que eu peço saúde, eu peço prosperidade, eu peço a restauração do casamento, a restauração da família. Eu peço, meu Deus, toda sorte de bênção. Peço que a tua palavra chegue até essas pessoas, meu Deus, como uma espada de dois gumes, como diz. Para que a tua palavra, meu Deus, possa entrar, Pai, no coração dela e assim ela abra o coração para aceitar o Senhor. Para que assim a salvação, meu Deus, ela venha chegar também na vida desse homem e dessa mulher. Ó Deus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos e um forte abraço em nome de Jesus.